se inscreva no canal, curta e compartilhe. Temos vídeos novos todos os dias, 2 vezes por dia. O Boitatá Capixaba. A primeira vez que o fogo apareceu foi numa madrugada abafada de verão. A cidade de Linhares dormia sob um céu sem estrelas, abafado, com um cheiro forte de mato seco e fumaça no ar. Nas redondezas da reserva de Soretama, moradores acordaram assustados com um clarão que parecia se mover entre as árvores como uma serpente viva. O fogo não queimava as folhas, não consumia galhos, apenas deslizava em silêncio como se procurasse algo. Entre os que viram a aparição estava seu Arlindo, um velho mateiro que conhecia cada palmo daquela mata. Ele jurou ter visto olhos no meio das chamas, olhos que o encararam com uma fúria ancestral. Aquilo não era natural, repetia ele, suando frio, mesmo com o ventilador ligado na potência máxima. Ninguém o levou muito a sério, afinal, histórias de fogo-fato não eram novidade por ali. Mas naquela semana, bois começaram a desaparecer. Vacas eram encontradas queimadas por dentro, como se um calor interno tivesse derretido suas entranhas. Os pastores começaram a evitar sair à noite, e os antigos, que ainda falavam das lendas indígenas, começaram a sussurrar uma palavra esquecida: Boitatá. O protetor das matas. O justiceiro flamejante. A prefeitura mandou fazer uma queimada controlada para abrir um aceiro, tentando conter o avanço de possíveis incêndios naturais. Foi então que algo deu errado, o fogo ganhou vida própria. As labaredas se ergueram como tentáculos e cercaram os bombeiros, que conseguiram escapar apenas porque um deles teve a ideia de se jogar no rio. O calor era insuportável, e nenhum dos instrumentos eletrônicos funcionava próximo da mata. A televisão local chegou a noticiar o fenômeno como uma anomalia térmica, talvez efeito de gases do subsolo. Mas quem morava ali sabia, não era a terra, era a entidade que se movia nela. O Boitatá não era só lenda. Era vingança. E tinha despertado. Diante dos estranhos eventos, uma etnógrafa da capital foi enviada para investigar possíveis vínculos com mitos regionais. Doutora Letícia era cética, racional, com mestrado em narrativas orais brasileiras e uma fixação por lendas que cruzavam o limite entre o simbólico e o real. Quando chegou a Linhares, o calor era sufocante, e os moradores pareciam mais nervosos que o normal. Ela visitou seu Arlindo e ouviu o relato pela 10ª vez, anotando tudo, mas com um olhar de quem já tinha escutado histórias parecidas antes. Quando mencionaram o nome Boitatá, Letícia não conteve o sorriso. É uma entidade da mitologia tupi-guarani, claro. Representa o fogo que protege a floresta. Mas não existe, obviamente. Foi então que o velho a desafiou: vá à mata, doutora. À noite. Fique em silêncio. E veja por si. Ela aceitou. Na noite seguinte, com gravador, lanterna e caderno, adentrou a mata de Soretama. Por horas nada aconteceu, apenas o som de corujas e o bater de asas noturnas. Mas às 2h17 da manhã, a temperatura caiu abruptamente. Um silêncio sobrenatural se abateu. E então, o brilho. Um fio de luz dançando entre as árvores, serpenteando, ganhando forma. O gravador fritou. A lanterna estourou. E no lugar da luz surgiu uma figura imensa, ardente, com olhos que brilhavam em azul e laranja, como se o céu e o inferno disputassem espaço ali. Letícia não conseguiu gritar. Ficou paralisada, e em sua mente ouviu uma voz que não era humana: vocês esqueceram. Agora lembrarão. Ela acordou ao amanhecer, suja, com as roupas chamuscadas e o caderno completamente carbonizado. Ao voltar à cidade, seu olhar já não era o mesmo. Começou a falar em guarani antigo, a repetir palavras sobre vingança e equilíbrio. Algo nela havia mudado. A notícia do ocorrido com doutora Letícia correu rápido, mas o que realmente causou pânico foi o incidente na escola rural de Bagueira. No meio de uma aula comum, a professora Joana percebeu que uma das crianças desenhava algo repetidamente no caderno, uma serpente em chamas com olhos flamejantes. Logo, outras começaram a fazer o mesmo. Quando questionadas, diziam que viam a serpente em sonhos. Que ela falava com elas. O fogo está limpando, está vindo buscar quem sujou a mata. A professora levou os desenhos à coordenação,
e a escola entrou em estado de alerta. Mas naquela noite, a pequena escola pegou fogo. Nenhum corpo foi encontrado. Só cadernos chamuscados espalhados pelo pátio. A cidade entrou em estado de medo coletivo. Igrejas começaram a lotar. Benzedeiras, antes esquecidas, passaram a ser procuradas noite e dia. E os desenhos das crianças se espalharam como tatuagens mentais em todos que os viam. Era como um vírus espiritual. A forma do Boitatá estava entrando na mente das pessoas. Letícia, que agora morava reclusa na casa de seu Arlindo, dizia que aquilo era um aviso. Que o fogo era a memória viva da terra, e que o Espírito Santo havia sido esquecido pelos seus próprios guardiões espirituais. O Boitatá era só o começo. Uma purificação ancestral estava começando. E então, começaram as marchas noturnas. Pessoas caminhando como zumbis em direção à mata, guiadas por um fogo invisível. Algumas voltavam em transe. Outras, jamais eram vistas novamente. Com a cidade à beira do colapso e as autoridades perdidas entre o ceticismo e o medo, Letícia propôs um ritual. Disse que para conter o Boitatá, era necessário honrar o pacto antigo, devolver à floresta o que dela foi tirado. Era preciso fazer uma oferenda viva, mas não um sacrifício, e sim uma vigília. Ela convocou os poucos corajosos que restavam. Entre eles, estavam seu Arlindo, a professora Joana e um grupo de jovens indígenas da região. Juntos, caminharam até o coração da mata. Lá, ergueram um círculo de pedras e madeira antiga, reunindo sementes, instrumentos de caça desativados e retratos de famílias antigas que haviam devastado a região. No centro do círculo, Letícia acendeu uma fogueira com madeira da própria reserva. As chamas não eram normais. Azuis e púrpuras, elas dançavam como se tivessem consciência. Os participantes ficaram em silêncio. Não era permitido falar, nem rezar. Apenas ouvir. No meio da cerimônia, um clarão cruzou o céu. O Boitatá apareceu. Imenso, translúcido, como um espírito de fogo flutuando acima das copas. Ele pairou sobre o círculo, e uma rajada de vento fez a mata se curvar como se reverenciasse o antigo guardião. Letícia fechou os olhos e sussurrou palavras em guarani. Em resposta, o fogo do Boitatá mudou de cor. Tornou-se dourado. Depois branco. Depois desapareceu. Na manhã seguinte, os participantes acordaram sozinhos, sem fogueira, sem círculo, mas com marcas de queimadura na pele, em forma de serpente. O ritual apaziguou o Boitatá, por um tempo. A mata voltou a crescer em silêncio, e os incêndios cessaram. Mas os que participaram do ritual começaram a desaparecer, um a um. Letícia foi a primeira. Sumiu sem deixar vestígios, apenas um diário calcinado onde se lia: ele dorme, mas sonha com justiça. A professora Joana mudou de cidade, mas seus sonhos eram atormentados por olhos flamejantes. Um mês depois, sua casa foi consumida por um incêndio espontâneo. Os jovens indígenas voltaram às aldeias e passaram a viver em silêncio, recusando qualquer contato com o mundo exterior. Hoje, nas trilhas da reserva de Soretama, há avisos pintados à mão: não acenda luzes. Não chame o fogo. Moradores evitam passar perto da floresta à noite. E quem insiste, costuma voltar com olhos vermelhos, tremores nas mãos, ou não volta. O Boitatá capixaba virou segredo, mito, trauma coletivo. Mas sua presença permanece, como brasas sob a terra, esperando o próximo descuido humano. Porque o espírito da floresta não perdoa. Ele apenas observa. E quando necessário, queima. Se você sente que essa história merece continuar sendo contada, considere nos apoiar no Apoia-se. Com sua ajuda, podemos trazer mais histórias sombrias como esta à tona, explorando os mistérios que assombram nossa imaginação. https://apoia.se/aleatoriode. Faça parte do nosso grupo secreto do Telegram, faça sua carteirinha de fã enviando um e-mail com o nome completo e foto para o e-mail aleatoriodoriginal@gmail.com.